Quero agradecer as orações dos irmãos que quando estive viajando agora, esses dias, fui visitar a velharada, meus irmãos mais velhos. Então, se somar tudo, Matusalém perde o tempo de idade que eles estão. Mas são todos velhos, graças a Deus. Foram 2 semanas abençoadas. Glória a Deus por isso. E os encontro bem também. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje é uma noite para crente, né? Frio, então crente vem na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Hoje o Senhor quer falar conosco a respeito da fé. Essa palavra tão pequenininha que exerce um poder enorme sobre a vida do cristão. Então a fé, ela precisa ser vivenciada pelos crentes, né? Os ímpios às vezes têm fé, mas a nossa tem que ser a fé sobrenatural, aquela fé que transcende o entendimento humano. E o tema que nós escolhemos aí, Hebreus, obviamente, que ali tem a galeria dos que estiveram na fé, e nós vamos começar com Hebreus 10, 35, aliás, melhor, Hebreus 11, 1, para a gente recordar esse verso, né? Hebreus, capítulo 11, verso 1, versículo muito conhecido, e a gente vai lembrar dele, porque assim nós estamos guardando a palavra do Senhor no coração. Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando eu tenho a palavra de Deus, o Espírito Santo ilumina, e aí eu consigo viver nesse mundo tenebroso, né? Mundo de trevas. Então eu vou ler aqui, depois obviamente nós vamos citar este verso do capítulo 11, verso 1 de Hebreus, sem olhar na Bíblia, né? Como eu sempre faço, eu sei que vocês já conhecem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vou ler de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Super fácil, moleza, podemos fechar a Bíblia e todo mundo vai falar sem olhar. Amém? Podem ler as irmãs, vamos ler toda a igreja a primeira vez. Então vamos entender o versículo, depois as irmãs vão falar. Então a fé, ela é uma estrutura espiritual. O fundamento é algo que segura. Você já viu esses edifícios bem grandes assim, bem altos? Lá embaixo tem uma estrutura fenomenal que sustenta aquele edifício. A fé é isso. Ela é a base que sustenta a cristão. Quando você crê de fato, tem fé, então você está estruturado, você está firmado na rocha. Então, o fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, não adianta eu ter fé e não querer alguma coisa, eu tenho que ter fé esperando algo. Então, é algo que eu estou esperando. Mas ela não é materializada de pronto. Obrigado, irmão Pedro. Ela é, na verdade, uma forma que Deus utiliza para que a gente desenvolva a crença de que Ele é poderoso para nos abençoar. Por isso que Ele fala, é prova das coisas que não se vê. Porque se você vê, não precisa de fé, né? Já estou vendo acontecer. Amém? Então as irmãs, por gentileza, a uma só voz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Maravilha! Nós estamos com poucos homens hoje aqui, hein? Vamos fazer uma campanha para arrecadar varões aí. Homens que estavam no front da batalha, podem ler. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Glória a Deus. Ora, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, provas que não se veem. Então, sem olhar na Bíblia, tenta falar, sem olhar aqui na... Obrigado, meu irmão. Sem olhar aí, tenta fixar a ideia.
Passa a última olhada aí. Aí eu desliga ali da tela e vamos tentar falar. Vamos lá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não E a prova não se vence. Peraí, Isso é confundir. Vamos de novo. Eu mesmo confundi. Tem dia que de noite acontece isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Amém? Agora foi, né? Para não confundir. Glória a Deus. Então a fé é uma forma que Deus tem de nos ensinar a ter as coisas que dependem dele. A coisa que depende de nós mesmos, não precisa de fé. Você sai para trabalhar, você volta, você recebe o seu salário. Hoje já foi falado aqui sobre o dízimo. Entregar dízimo é fé. É fácil. Pensa que é fácil? Dinheiro é escasso, você vai poder tirar 10%. A gente não sabe, a gente recolhe 40% do governo. Então, mais a gente paga mais para o governo do que para Deus. Então nós vivemos pela fé. E a fé não é fácil de entregar o dízimo. Como a irmã Morgana falou, quando você começa a ser fiel e crer que Deus vai abençoar, algo começa a acontecer. E é como eu digo, se você faz uma macarronada gostosa e não provar, você não sabe o sabor dela. Então só depois de provar, estava muito boa, né? Amém? Então nós vamos hoje falar aqui no texto que é, agora sim, Hebreus 10, de 35 a 39. Dando marcha ré em uma folha. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. 10:35. Que tem grande e abultado galardão. Quem sabe o que é galardão? Quem sabe? Levanta. Não vou perguntar, só quero saber se você sabe. Não sabe? Tá. Então vamos aprender essa noite. O galardão é um prêmio que vai ser dado por Deus lá no céu. As nossas obras, elas estão ocorrendo agora. Você anuncia o Evangelho, você dá um copo d'água em nome de Jesus, ele não pega o galardão. Então, o que é o galardão? É um prêmio para o cristão, para o crente, que laborou com costumeiro acerto na sua vida cristã. Então, quando ele faz alguma obra, ele vai receber o galardão. E aqui ele não fala de um galardão pequenininho. Avultado quer dizer algo grande. Então, não rejeiteis, pois, a vossa confiança é fé, que tem grande e avultado galardão. Ou seja, cada vez que você desenvolve a fé, você agrada a Deus, e aí o seu tesouro no céu vai aumentando. Amém? Porque necessitais de paciência. Quem tem pedido paciência para Deus aqui? Irmão. Eles riram, você sabe por quê? Eu vou explicar. Lá em Romanos capítulo 2 diz que a prova produz a paciência, ou seja, a luta. Então toda vez que você pede paciência para Deus, irmão, vem luta. Porque Deus não dá um caminhão de paciência, Ele dá uma luta para você desenvolver a paciência. Hoje foi assim comigo no trânsito. Eu perdi a paciência, porque hoje tinha muito carro. Mas é Deus dando a oportunidade de desenvolver a paciência. Agora, se eu pedir graça, aí a coisa muda. Então, essa graça acontece na paciência. Amém? Aprendemos hoje que a tribulação produz a paciência. Então, Deus me dê paciência, Ele vai mandar luta para você desenvolver a paciência. Glória a Deus. No verso 36. Para que depois de havermos feito a vontade de Deus, ou seja, se Ele manda a luta é para você fazer a vontade dele, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Isso aqui tem uma relação muito direta com a volta de Cristo. Parece que está demorando uma eternidade, não parece? Estamos aqui, a gente fala Jesus vai voltar, Ele não volta. Só que se nós olharmos, ontem foi o Natal, ontem foi o ano 2000, os computadores iam parar tudo, não foi? Já passaram 23 anos. Não, que o mundo vai acabar no ano 2000.
Então, o tempo está passando rapidamente. Então, ele vai vir, assim, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, ele não tardará, ainda que a gente acredite que ele esteja tardando. Aí o verso da mensagem: mas o justo viverá pela fé. Esse é o cerne da mensagem. O justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, ou seja, deixar a fé, a minha alma não tem prazer nele. Quem está dizendo isso? Deus. Ou seja, ou você tem fé e agrada a Deus, ou você não tem fé. E aí então Deus nos agrada. Ali no Hebreus 11 diz assim, no capítulo 11, verso 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção nesse verso de 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador é o galardão. Então, sem fé é impossível você agradar a Deus, porque o que Ele quer? Que você creia que Ele é poderoso para fazer tudo na tua vida. E é através dessa fé que a gente vai desenvolvendo o nosso crescimento espiritual. Nós vamos ver alguns homens do passado que nos deixaram um legado para que a gente possa fazer isso. Vamos começar com um homem chamado Abel. Alguém já ouviu falar de Abel aqui? Famoso Abel. Ele entregou uma oferta a Deus, sua maior oferta, algo que lhe custava, e Deus olhou para essa oferta. Então, o que Deus nos diz? Que esse homem tinha uma fé. Eu vou entregar esta oferta para Deus, não com a intenção de que Deus me multiplique, simplesmente porque o meu coração se abriu para agradar a Deus. Então, a fé de Abel, ela extrapolou o já de Caim. Não, Caim, ele não usou a fé, ele usou a lei. Eu vou entregar porque a lei assim determina. Então, para Deus, nós temos que pensar assim: tudo que é humano tem que ficar na terra. Então, Abel, ele se propôs transcender o lado humano e foi para o sobrenatural, entregou o seu melhor para Deus. Por isso ele alcançou a bênção, e por conta disso ele foi assassinado. Mas tem outra história interessante, é que ele entregou a sua oferta a Deus. Uma outra pessoa também que entregou a sua oferta a Deus, que está lá, ele quase nem é falado muito dele, chama Enoque, está lá no livro de Gênesis. Enoque andou com Deus. O que é andar com Deus? Era viver pela fé, e agradou a Deus de tal maneira que Deus o tirou da terra, não pelo modo natural dos seres humanos, pela morte, ele simplesmente desapareceu. Por quê? A fé de Abel, de Enoque, era uma fé assim, de ter uma comunhão com Deus, tudo dependia de Deus. E aí Deus falou: então, vou levar você. Ele e Elias foram os dois homens que não provaram a morte, e são os três que estão vivos no céu: Elias, certeza, Enoque e Jesus, que embora tenha morrido, mas ele ressuscitou. Amém? Os outros estão lá aguardando, promessa, tudo bem, mas no céu mesmo. Agora nós temos aí Abel, tem Enoque. Tem um homem que construiu uma arca, esse vocês não sabem o nome, levou 120 anos vivendo pela fé. Imagina, Deus fala: vai fazer tal coisa, e aí passam 120 anos e não acontece. O que isso é fé? É crer que algo vai acontecer e que vai acontecer. Então, Deus está dizendo para você essa noite: creia. Parece que está demorando, mas não está. Deus não chega atrasado, nunca. Ele tem um ditado: Deus tarda, mas não conversa mole para boi dormir. Deus não chega tarde, ele chega na hora certa. E também adiantado ele não veio. Eu vi um hino pela Sônia Hernandes cantando lá. Eu escuto uma rádio que tem essa programação, e ela fala: Deus não chega atrasado também. Não adianta você ficar: não, Deus não atropela Deus, porque ele não vai fazer.
mas a sua fé vai prevalecer. Amém? Amém. E a fé é exatamente isso, é você acreditar incondicionalmente que vai acontecer. E aí Deus vai abençoar. Noé acreditou por 120 anos, longos 120 anos, ele construindo aquilo. Até que veio o dilúvio. Ou seja, aquela fé de Noé foi lá e confirmada. Tanto é que aquela geração toda se perdeu quando Deus mandou o dilúvio. Quantos dias foram o dilúvio de chuva? Quantos dias? Thaís, hein? 40 dias e 40? Vocês já imaginaram quando chove aqui? 3 dias sem parar, alaga São Paulo inteiro? 40 dias, e não era chuvinha não, era chuva. Deus abriu as portas do céu e derramou chuva, porque o homem acreditou que Deus ia fazer isso. Então, como é o seu caso hoje? Fala assim: Senhor, assim como Noé fez, eu também vou fazer. Eu vou crer. Agora há pouco o Carlinhos leu Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. É óbvio que esse texto ele fala de algo espiritual. Deus está falando aí das pessoas mortas espiritualmente. Mas se tivesse que ser um bando de ossos secos, literalmente, chegasse no cemitério e falasse: vai viver, certeza viveria. Porque Deus é fiel. É que aqui no 37 de Ezequiel está falando que Ezequiel acreditou e profetizou. Ali foi fé. E ele viu aqueles ossos, ou seja, ele viu o espiritual acontecer. Então você precisa viver o espiritual. Começa a pensar espiritualmente. Saia do mundo terreno, saia do plano terreno e suba os degraus dos céus. Deus quer operar neste patamar da sua vida. Hoje, coloca na mão dele. Quer ver um outro exemplo? E esse é tão notório que a gente fala sempre aqui: Abraão. Abraão já era de uma certa idade e Deus manda ele sair da sua terra. Ele foi para um lugar sem nada saber. O que significa isso? Que ele acreditou, que ele teve fé e Deus o levou para aquilo que Deus queria que ele fosse. Então Abraão é um exemplo claro de que quando Deus fala e promete, a Bíblia toda mas aqui nós temos um exemplo de alguém que não só vivenciou isso, deixou tudo. Aqui nós temos no Brasil muitas pessoas que vão como missionários para outros países. Agora mesmo em Angola, na Índia, na Turquia, está cheio de brasileiros fazendo missão. Largaram aqui e foram para lá. Isso é fé. Sabe que vai às vezes para um país que é pena de morte pregar o Evangelho, mas pela fé eles vão, e pela fé eles estão adquirindo galardão. Mas então nós não fomos, nós não temos. Claro que temos, nós contribuímos com isso. Então a Bíblia diz: tal é a parte dos que vão, tal é a parte dos que ficam segurando as cordas. Ou seja, você não vai, mas a igreja contribui com o missionário. Então, de uma certa forma, nós estamos fazendo missão também, que é anunciar o Evangelho. Então é fé, não tem outro jeito. Abraão sai da sua terra, sai dos seus parentes, deixa aquela vida daquele país que não era do agrado de Deus e vai para uma terra nova. E lá ele constitui a sua família e nasce o seu filho. Como era o nome do filho de Abraão? Pedro? Aí eu gostei, os dois. Israel foi o primeiro, o segundo foi Isaac. Agora eu vou complicar um pouco. Quem foi a mãe de Ismael? Calma. Agar, a egípcia, né? Mas eu vou falar de Isaac mesmo, né? Deus cuida de Ismael. A gente já tem uma pregação do pastor, do bispo Cleiton aqui. Ele fala da Egito, ele fala estou bom de memória, hein? Já tem um ano mais ou menos isso.
Mas eu não vou falar de Ismael, eu vou falar de Isaac. Deus chama Abraão para entregar o seu filho, ou seja, para que seja feito um sacrifício de Abraão, de Isaac. Na verdade, quem fez o sacrifício foi Abraão, né? Quem levou o sacrifício seria Isaac. Abraão sai da sua casa para ir àquele evento, na certeza que ia acontecer alguma coisa, porque fé é isso. Deus falou: vai lá e me entrega o teu filho, o teu único filho. Único aqui no sentido de que aquele que era o filho da promessa, não aquele que gerou por circunstâncias humanas. Porque dentro desse aspecto, às vezes você quer ajudar Deus, como Sara, né? Não vou ter, então se relaciona aí com a concubina. Olha o problema que dá, né? Árabes e judeus. Então, nós não temos que ajudar Deus. Deus precisa de ajuda. Nós precisamos só crer, ter fé. E Abraão então vai àquele monte entregar Isaac. E aqui surpreende a fé, e é isso que eu quero que hoje a igreja entenda, que quando Abraão fala para os acompanhantes, né, os seus moços, como diz a Bíblia, ficai aqui no pé do monte, porque eles caminharam 3 dias e pararam no pé do monte. Quando ele fala para aqueles homens, ele diz: ficai aqui, eu vou lá com o moço adorar e voltaremos. Isso é fé. É você falar: Senhor, o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha esposa está nas tuas mãos. Não importa o que acontecer, está na tua mão. E eu creio que o Senhor já deu a solução. Porque a gente fica brigando com Deus: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nós somos os eternos por quê? É verdade, Eduardo. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Muda a palavra. Senhor, para quê? Com que finalidade? Onde eu estou aprendendo com isso? Eu quero ter fé, eu quero crer. Certa feita, Jesus vai caminhando, encontra um senhor que estava com seu filho possuído por um demônio. E o pai chega para os discípulos e fala que o filho estava com esse problema. Os discípulos não resolveram o problema, porque havia ali falta de fé. E aí o pai chega para Jesus e diz assim: olha, meu filho tem sido jogado no fogo, e eu trouxe aos teus discípulos, mas eles nada puderam fazer. Aí o homem fala assim: mas se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me. Jesus olha para ele com aquele olhar de ternura, com aquele olhar de Salvador, e fala: tudo é possível ao que crê. Se creres. Aí ele diz: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha falta de fé. Naquele momento o menino foi liberto. Então fé é isso. Fé é aquele homem que fala para Jesus: eu tenho lá em casa alguém que está doente. Jesus falou: eu vou até ela. Não precisa, manda uma palavra. O que resolveu? A palavra de Deus, é fé. Então hoje você tem aqui a palavra de Deus. Isto é fé. É você crer no impossível, assim como Abraão creu. Na ideia dele, ele não tinha ideia de não obedecer a Deus. Ele ia sacrificar o garoto, ele ia fazer o holocausto lá. Só que Deus estava provando a fé de Abraão. Por isso ele está nesse rol do capítulo 11 de Hebreus, como homem que agradou a Deus. Leia comigo. Pela fé, versículo 8. Sendo chamado, obedeceu. Foi ou não foi pela fé? Pela fé. Indo para o lugar que se havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ou seja, ele não viu Jesus, ele não enxergou a Nova Jerusalém, mas ele foi sabendo que um dia aconteceria isso, e é para lá que nós estamos indo. Nós estamos saindo da nossa terra, da nossa parentela, deste mundo para ir para o céu, que é uma terra eterna. Por isso ele fala aqui, ó, pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber, porque humanamente Sara estava impossibilitada de ter um filho, a idade já tinha passado, ou seja, passou o tempo de gestação. Eu vi uma atriz aí que teve um filho com 50 e poucos anos. Pode, mas com 80, eu acho que já é um pouco, a não ser que Deus coloque a mão. Foi o caso de Sara. Então nós vemos aqui que é a fé que faz a coisa funcionar. Então quando você exerce a fé, você diz assim: Deus, o hino que nós cantamos aqui de Jó, né? Jó estava ali numa situação terrível, e a fé de Jó se demonstra quando ele diz assim no 19:25 de Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, esta é a mecânica espiritual que Deus quer colocar na nossa mente. Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele está aqui, eu sei que Ele pode, eu sei que Ele resolve, eu sei que Ele vai se levantar sobre a terra. E foi o que aconteceu. Pela fé, Jó adquiriu não só o dono dos bens, como seus filhos. A Bíblia que ele diz que eram os mais lindos do Oriente, seus filhos. Porque é fé. Tudo isso vai redundar na fé. Hoje você pode ter experiências de fé, e cada vez mais você vai crescendo na graça e nesse conhecimento que agrada a Deus. É isso que Ele quer de nós, que nós alcancemos esta estatura de varão perfeito, segundo diz lá em Timóteo, para alcançar a fé, crescendo na fé, desenvolvendo a salvação. Nós não somos cristãos de vir à igreja simplesmente adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus. Nós somos cristãos de viver a vida plenamente feliz com Deus. O que a gente às vezes não entende é que eu leio no Salmos 23:1, o que está escrito lá no Salmo 23:1 mesmo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é uma bênção? A partir de hoje não vai faltar gasolina no meu carro, não vai faltar mais fruto no meu armário, na minha fruteira. Não. O versículo é: o Senhor é meu pastor e não faltará. Ainda que você atravesse dificuldades, Ele não vai faltar. Seria uma vida muito fácil do crente. Eu tenho uma vida e nada vai faltar. Que beleza! Eu quero ser cristão, todo mundo quer ser cristão, porque não vai faltar nada. Não vai faltar balada para eu ir, não vai faltar inferninho para eu frequentar. Não vai faltar nada. Se eu gostar, vou para lá. Não, o Senhor é meu pastor e não faltará. No momento de alegria, no momento de tristeza, Ele não vai faltar, porque Ele é a nossa alegria, Ele é nosso ponto, é a nossa pedra fundamental, aquele suporte, fundamento da nossa fé. Quando Jesus chega para Pedro, Ele diz assim: lança a rede. E Pedro lança a rede, mas ele não lança simplesmente como era o costume, todo dia lançando a rede. Ele fala uma palavra antes: sob a tua palavra lançarei a rede. O que ele disse? Com fé vou fazer isso. Então hoje você vai experimentar, nesta semana, a sua fé. O que você está buscando? O que você necessita hoje? Eu preciso disso, Senhor.
E aí você vai falar assim: eu não vou conseguir, porque eu já consegui. Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se eu espero que vai dar certo, mas eu não estou vendo. O número da sua OAB vai ser 500.032. Crê nisso? Isso é fé. Isso é fé. É claro que ela vai precisar estudar, não é também como chegar lá, entregar a prova zerada e já era. Não, é assim. Mas o Senhor vos fará lembrar de todas as coisas. Amém? Então hoje, não importa onde está o seu filho, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, aquele ser que você gosta, você vai entregar na mão do Senhor. Mas é entregar. Não é assim: Senhor, eu vou, mas eu vou lá ver se está bem. Não, você não vai ver se está bem, não vai mesmo. Fé é assim, está na tua mão. Eu volto a repetir: tenho um filho chamado Samuel, morreu lá no Guarujá praticamente, estou só esperando parar a população. 1.300 quilômetros de distância. Eu só orei da seguinte forma com o meu filho Daniel: quando eu estou longe, mas a palavra do Senhor diz que Ele enviou a sua palavra e o além de sarar o que mais? E o livrou daquilo que era. Então, hoje o menino é tão tagarela que às vezes irrita. Fala mais que a boca. Ele é advogado também, viu, doutor? Meu Deus do céu, como fala? Fala muito. O médico falou: olha, não está respondendo mais, só esperar o coração parar. 2004 isso. Fé é isso. Eu não ia me desesperar. Eu ia poder fazer alguma coisa? Chorar ia resolver? Lamentar ia resolver? Não, o que resolve é a palavra de Deus. E foi isso que eu fiz. E é o que você pode fazer agora. Pastor, mas eu quero falar: não vai esperar nada, vai entregar na mão do Senhor. Entrega, mas entrega mesmo, não está na tua mão. Não quero saber, está na tua mão. Isso é fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele exista. Então, ter fé de que vai acontecer é crer que Ele existe. E aí que é galardoador, ou seja, aquele que vai dar a benção. Para nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Pensa que um grupo pequeno aqui não é privilegiado. Você tem que agradecer a Deus por 2 ouvidos que Ele te deu hoje, e você está ouvindo a sua palavra. Às vezes tem evento lá no autódromo, vizinho da minha casa. Barulho ensurdecedor. Eu ainda moro uns 500 metros, eu imagino que é grudado ali. Assim de gente. É o nosso privilégio de poder ouvir a palavra de Deus. Lá eles não estão falando da palavra de Deus. Lá eles estão vivenciando o seu prazer carnal. Mas nós temos o privilégio de estar aqui essa noite e ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Porque a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você estar aqui essa noite é buscar o Senhor de todo o coração. Você podia estar em casa agora, deitado no seu sofá, fazendo carinho no gatinho, assistindo lá Missionário Faustão. Não posso, acho que nem está mais lá na novela. Mudou? Então a verdade é que Deus permitiu estar aqui esta noite. E você veio pela fé. Veio pela fé. Então, para nós encerrarmos, quando Deus nos chama, Ele chama com o propósito de que a gente faça a sua obra. Então eu sou chamado para servir ao Senhor. Eu fui chamado para poder agradar a Deus, para poder mostrar para Ele que eu confio nele. E Ele, em contrapartida, nos abençoa.
porque ele é galardoador. E o galardão do céu, mas também tem o galardão da terra, ou seja, as bênçãos que você recebe. Então, você está necessitando de algo hoje, você simplesmente diz: hoje eu coloco na mão do Senhor, e eu creio na minha vitória. É simples assim, não tem mistério. É você incondicionalmente colocar na mão dele. Está aqui, ó. Ah, mas pode demorar um ano. Não se preocupa com o tempo. Deus não tarda e não falha. Não falha. Por exemplo, claro que ele não falha é quando Abraão levanta aquela faca para imolar o seu filho. Ele fala do céu: não faça isso. Ele chegou tarde? Chegou cedo? Chegou na hora exata. Cadê o cordeiro? Vai lá. Só que ele não pôde fazer com o filho dele isso. Ele teve que entregar na cruz por mim e por você. Então sinta-se privilegiado de poder ouvir a palavra de Deus. Porque tem um ditado assim, ó: pior surdo é aquele que não quer ouvir. Não é o surdo, mas é aquele que não quer ouvir. E hoje o Senhor está falando claramente: creia. A palavra de ordem é fé, creia. Eu existo, sou galardoador, sou abençoador. Eu sou o seu Deus. O vale de ossos secos para mim não é nada, porque eu faço reviver como eu quero, quando eu quero e do jeito que eu quero. Amém? Amém. Então fique de pé agora e pegue aí o seu Isaac para entregar na mão do Senhor. Quem é o seu Isaac? Não sei. Não sei quem é. Não sei quem é. Isaac aqui é a sua preocupação. Quando você fica preocupado, resolve alguma coisa. Resolve o estresse dentro de você, que você fica com radicais livres no organismo. E vai morrendo e envelhecendo. Pessoal, eu fui lá para o Mato Grosso, aquela velharada, com 66 anos, parece que eu sou um garoto de 13, que vai correndo no meio dele. Porque eu creio num Deus que é poderoso. Então pode envelhecer um pouco, mas a mente vai permanecer sempre jovem, porque o meu Deus não mudou. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos agora entregar na mão do Senhor. Mas é assim, Senhor, está aqui, ó. Incondicionalmente. Você vai sair daqui descansado. Quem já viu pessoas carregando um saco de cimento nas costas? Quem já viu? Não é terrível aquele saco? 50 quilos. Então esse saco de cimento que está te pesando nos ombros, você vai deixar aqui hoje. Amém? Esse monte de preocupação com tudo, você vai deixar aqui hoje. Pela fé. Ora, fala comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Amém? Você crê desse jeito? Crê? Então saia do teu lugar e vem entregar aqui na mão do Senhor o seu Isaac, a sua vontade de exercer essa fé. Nós vamos orar. Convidar o pastor Cosme para vir aqui. Glória a Deus. Fé representa crer mesmo. Chega mais aqui, Nina. Chega mais aqui. Pode vir. A fé, ela é algo que você crê. Vocês já viram a fé caminhando por aí, aqui na igreja? Passeando? Já viu, Carlinhos? Já viu? Sabe o que? Porque a fé é algo interior. É aqui de dentro, do âmago, sabe lá de dentro. É isso que Deus quer desenvolver em você. Então você vai sair daqui certo da sua história. Você crê que você vai sair daqui e vai chegar na sua casa? Quantos cremos? Exatamente isso. A fé é isso. Você vai entregar no Senhor e a certeza absoluta. Você já tem a vitória. Ah, o que é? Não sei, não me interessa.
Eu sei que Deus sabe. Deus sabe do seu coração, da sua necessidade, da sua expectativa. Então fala assim para Deus: Deus, estou aqui. Eu creio incondicionalmente. E eu não vou receber a vitória, porque eu já recebi. Aleluia! Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Quem vai dar um testemunho aqui? Quem vai contar? Quem vai ter coragem de subir aqui lá no testemunho? Quem tem que ter coragem? Amém? Você já recebeu essa vitória. Nós só vamos agradecer a Deus. O fato de você levantar daquela cadeira e vir aqui, você vai dizer: eu creio. Aí resolvi. Agradecer a Deus. Toma posse, saia daqui com aquela certeza absoluta. Vou dar um exemplo prático. Você está com um prato na sua frente, é só comer. Então coma. Vai ficar olhando? Muito bom. Coma. Está recebendo hoje. Aleluia! Amém, igreja? Está recebendo hoje. Não duvide, não deixe o inimigo lançar essa seta na sua mente. Não creia incondicionalmente. Aquele exemplo que eu dei do meu filho é literal. Eu não ouvi falar. Eu vivi essa experiência na minha vida. Você pode ver hoje. Estou dizendo assim de alguém que morreu. Também se morreu, não tem problema, vai lá e ora. Mas eu quero dizer que é possível. Só que não tem um caráter de motivacional, não é isso. Tem caráter de fé mesmo. Tudo aquilo que você for fazer para a glória de Deus vai acontecer. Põe a mão, determina, ore, busque na Bíblia, cita a Bíblia, ore a Bíblia, fala da Bíblia. Porque Ele vem e Deus opera na sua vida. Amém, igreja? Então, feche os seus olhos e fale comigo assim: Senhor meu Deus, nesta noite, eu entrego incondicionalmente em tuas mãos isto que eu vim trazer. Eu creio, meu Senhor, que já recebi, porque a mensagem é clara. Sem fé é impossível agradar. E eu quero nesta noite, diga nesta noite, agradar meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, teu povo incondicionalmente deixou a cadeira e veio aqui. Veio dizer que crê. E não sou eu, meu Senhor, que tenho a capacidade de fazer algo por eles. O que eu posso fazer é agradecer, orar, ensinar. E agora o teu Espírito Santo, que é o próprio Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus, ministre aos corações a certeza absoluta. Como Abraão viu ali a vitória naquele monte, como Pedro viu os peixes quando lançou a rede, quando Marta viu o seu irmão ressuscitar, quando aquele homem viu o seu filho liberto, quando aquele homem viu o seu criado sarado, mesmo sem Jesus ter ido lá, e viu tantos outros milagres. Então, Senhor, eu quero pedir que o teu Santo Espírito, o nosso Deus Consolador, o nosso Deus único, na pessoa do teu Espírito Santo, entre na mente, e que toda seta do diabo, Senhor, não venha atrapalhar esta fé que eles estão depositando no Senhor, para que eles, ao saírem daqui, aquele peso, aquela responsabilidade, o Senhor entregou das tuas mãos, e saiam daqui aliviados, sabendo que o Senhor está tomando conta. Obrigado, meu Pai, por este privilégio. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por estar aqui na tua casa e adorar o teu nome. Te louvamos pelos cantos que foram entoados, pela oferta, pelos momentos de alegria e, sobretudo, pela tua palavra. Mas nos alegramos mais, porque a tua presença está conosco. Santo Espírito de Deus, abençoe o teu povo agora, quando retornar para casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem crê que recebeu? Crê mesmo? Glória a Deus. Bem, glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Volte para o seu lugar, glorificando, exaltando e crendo que você já recebeu a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Fiel na sua palavra, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Glória a Deus. Mas alguns recadinhos antes de nós encerrarmos. Nós teremos aí, como já é de conhecimento de todos, dia 8 de julho, sábado, às 19h30, encontro de casais, resgatando nós. Amém? Você já recebeu o seu convite aí? Sim ou não? Glória a Deus. Todos os casais da igreja Manaim devem receber, devem vir, porque será um encontro de casais poderoso. O Senhor vai tratar coisas lindas, eu tenho certeza disso, tá bom? Dia 8 de julho, às 19h30, teremos aqui o nosso amado Bispo Cosme, que vai trazer aí algo do céu para nós, sobre o tema resgatando o nós. Melhor sermos dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta. Amém? Glória a Deus. E outra coisa também, se você já pegou o convite, esteja falando aí com o pessoal da organização para acertar isso aí até o final dessa semana, tá bom? Que a gente precisa de alguns compromissos. Vocês lembram que a gente está fazendo aí um trabalho de arrecadação, vendendo caldos, canjica, para auxiliar, para ajudar no custo. Por isso que reduzimos bastante o custo desse evento para abençoar a igreja. Bem? Então, por favor, esteja procurando, se posicionando. Não tem, vai ser dessa forma, pode ser, esteja conversando com as líderes desse evento. Pastor Edmar quer falar mais um pouquinho. Ele fica 21 dias também, quer ficar falando toda hora. Não tinha microfone lá, não? Então está explicado. Vocês já assistiram o filme O Retorno? Pastor, O Retorno. Eu fiquei de falar, dia 8 nós temos o que mesmo aqui, pastor, nós falando agora? Encontro dos casais, né? No dia 9, às 17 horas, estaremos aqui reunidos numa assembleia. É isso que eu queria falar. Porque nós estamos tratando aí da compra do nosso local de culto a Deus. Então, dia 9 é feriado em São Paulo, 9 de julho, feriado constitucionalista, Revolução de 32. Venha para este evento às 17 horas. Teremos um café, né? Às 17 horas teremos aqui a assembleia e aí o culto às 18h30. Amém? Amém. Deixa reservado na sua, é muito importante para tratar dos assuntos da igreja. Que Deus abençoe a todos. E agora eu vou mesmo. Tem certeza? Bênção, glória a Deus. Então já estamos alinhando aí. Nós devemos fazer essa assembleia, já vai servir para alguns fins. Reserve essa data, marque aí direitinho, dia 9 de julho, às 17 horas. Lá no fundo nós temos a cantina lá. Hoje nós temos caldo e canjica. Nesse friozinho, não deixe de adquirir, não deixe de comprar, não deixe de levar, não deixe de abençoar o teu ministério, tá bom?